Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula desse módulo de degustação, esse módulo freestyle, esse módulo que a gente vai curtir um pouco a animação. E esse exercício de hoje está relacionado com um mini projeto que a gente vai fazer. Então, na aula passada, a gente fez esse desenho de um peixe e vocês tiveram como dever de casa fazer um peixe que vocês achem interessante, o peixe de vocês, o desenho de vocês, para a gente incluir a animação de todo mundo e colocar num aquário, né? Fazer um aquário com as animações de todos, tá? Lembrando que nesse módulo a gente não vai trabalhar ainda com princípios de animação, tá? Nem como uma animação avançada. Então é mais para a gente entender como que as coisas acontecem, como que eu posso fazer com que esses objetos se movam dentro do software. Basicamente isso. Então, esse módulo está muito mais relacionado a objetos que se movem do que a uma animação propriamente dita, ou a personagens que vão ter personalidade, nos comover, nos emocionar, tá? Então, são objetos que se movem. E, mesmo assim, dentro desse universo dos objetos moventes, ainda dá para fazer coisas muito legais. Então, olha só, na aula passada a gente fez o peixinho, né? O que eu vou fazer agora? A gente tem esse peixe que tem 3 camadas. Antes da gente começar a mexer em animação, a gente tem que trabalhar um pouquinho isso. Eu vou deletar essa camada de referência, não preciso mais dela. Pronto. Eu tenho peixe. Esse aqui, na verdade, seria o peixe-luz, né? Que eu acabei mudando de ideia e dividi sombra e luz. Peixe final, peixe sombra, peixe-luz. Se eu mover, por exemplo, o peixe final, a sombra e a luz vão ficar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou parentear a sombra e a luz, tá? Posso parentear por aqui ou simplesmente clicar e arrastar. Eu não vou fazer nada muito complexo, porque não é objetivo aqui fazer um rig complexo. Pronto, tá aqui o peixinho, tá todo mundo indo junto. Para ficar mais interessante, como a gente fez nas aulas de rigging, eu vou criar um peg, tá? Então eu vou selecionar esse cara aqui, peixe final, e vou dar um Ctrl P para criar um parent peg, tá? Então tem o peixe final peg, posso escolher onde que vai ser o pivô dele, que pode ser por aqui, tá? Porque se eu quiser rotacionar, né, por exemplo, se eu quiser rotacionar o peixinho, ele vai fazer esse jogo. Ele está numa peça única, então a gente vai fazer alguns experimentos depois dividindo ele em várias peças, tá? Então tá lá, eu tenho meu peixe e eu vou começar a animar. Como que funciona a animação aqui? Primeiro, o meu desenho, cadê? Deixa eu abrir aqui o desenho. Ele só tem um frame, então se eu pular para cá, ele apagou. Primeira coisa que a gente faz quando vai animar uma cena é definir qual a duração da cena. Vai ter 10 segundos, 5 segundos, a gente define, geralmente isso é definido pelo storyboard. Aqui eu vou fazer uma animação de um peixinho passando de um ponto A a um ponto B, nada muito complexo, então vamos deixar aqui intuitivamente esses 60 frames que já está marcado aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses caras e vou clicar aqui no frame 60, selecionar aqui, e vou apertar a tecla F5 para estender a exposição, tá? Então, botão ou F5 ou então o botão direito do mouse, Extend Exposure, tá? Isso é um padrão. Começou a animar, escolheu, até porque no cutout o personagem ele vai estar na timeline distribuído em várias posições. A gente escolhe a melhor posição, apaga o resto e depois estende, dá um F5 para aparecer. E agora, eu ando na minha timeline, tudo bem. O que é importante a gente saber aqui? Na minha timeline eu tenho, ele está no frame 1, tá? Que é o frame que ele se encontra. Se eu avançar aqui, ele vai mudando. A minha timeline começa no frame 1 e acaba no frame 60. O meu frame rate, a minha taxa de quadros por segundo aqui, está 24 frames por segundo, que é o padrão do cinema e é o padrão que a gente vai usar na maioria das nossas aulas aqui, tá? Que mais? Aqui eu tenho play, então o botão não tem animação nenhuma, ele toca. Aqui ele vai dar um loop, então posso deixar, ele vai ficar tocando em loop. Isso é bom para a gente verificar se a animação está legal. Eu tenho o som, na hora que eu tocar ele toca o som também. Às vezes eu tenho um lip sync, ou seja, tem um áudio de uma dublagem, eu coloco aqui e uso isso para fazer o lip sync.
E tenho esse botãozinho aqui do lado, que é o Scrubbing, né? Deixa eu ver o nome. Scrubbing. Ele, à medida que eu arrasto, ele toca o som, tá? O que mais que tem de importante aqui que a gente vai usar? Por enquanto, tá? Eu tenho esses dois carinhas, que ele adiciona keyframe e apaga keyframe, tá? Ele adiciona um quadro-chave e apaga um quadro-chave. Os atalhos para adicionar e apagar são F6 adiciona e F7 apaga, tá? Por hora, é isso que a gente vai precisar saber. Então, assim, como que funciona a animação? Como que eu animo um objeto na minha cena aqui? Primeira coisa, é bacana a gente acompanhar uma regrinha, que é a seguinte. Quais são os passos? Vou criar uma camadinha aqui de referência. Quais são os passos? O primeiro passo é definir qual frame que eu vou animar, tá? Qual o frame. Então, por exemplo, porque eventualmente eu tenho uma cena, sei lá, onde eu tenho umas árvores, um cenário todo e passa-se algum tempo, sei lá, 20 frames e a partir do 21º frame algo acontece. Então o frame atual vai ser o frame 21, tá? Então eu defino o frame, depois que eu defino o frame, eu posiciono o meu personagem, vamos chamar assim, tá? Posicionar o personagem, o objeto, tá? Personagem, objeto, câmera e assim sucessivamente. Então eu vou definir onde que ele vai ficar, tá? Ou seja, qual parâmetro que eu vou animar desse cara? É posição, é rotação, é escala? Depois que eu posicionei, defini a pose dele, o lugar que ele vai estar, eu marco o keyframe, tá? Marcar quadro-chave, keyframe. E aí assim, com o Animate ligado, se você fizer qualquer alteração nesse personagem e ele ficar numa posição diferente da que ele estava, ele já automaticamente vai gravar um keyframe. Por isso que a gente deixa desmarcado quando está desenhando, porque qualquer mudança que você faz, ele grava. Então ele vai marcar o keyframe automaticamente. Se ele não marcar automaticamente, você quiser garantir, eventualmente você não mexeu uma parte de um objeto, mas você quer marcar o keyframe nele, o que é uma coisa muito importante. Então você vai, mesmo assim você vem e marca keyframe, seleciona aqui, ou dá um F6, ou clica aqui, tá? Para marcar keyframe. Depois que você fez isso, você repete o passo, tá? Então, voltando e trocando em miúdos, eu tenho aqui, qual que vai ser a minha animação? A minha animação vai ser do frame 1, eu botei aqui do 1 ao 60, mas do 1 ao 60 são mais de 4 segundos. Eu vou botar aqui mais de 3, né? Eu vou colocar ele passando em 2 segundos, tá? Então, em 2 segundos eu estou aqui a 24 frames, vão ser 48 frames. Então, no frame 1, eu vou posicionar o meu bonequinho, tá? Então, eu vou clicar aqui na ferramenta de transformação, tá? E vou colocar ele no frame 1, ele vai estar aqui, e eu vou fazer ele menorzinho, tá? Fazer ele, apertar Shift para manter a proporção, ele vai estar aqui, tá? Essa é a minha posição inicial. Tá, então, ou seja, eu defini o frame 1, alterei a posição e ele automaticamente, por conta do Animate estar ligado, ele automaticamente gravou a posição. Agora eu vou avançar para o frame 48, né, que era o combinado, 2 segundos. No frame 48, eu vou marcar a próxima posição dele. Então, no frame 48, ele vai estar aqui, por exemplo. Tá? Ele vai atravessar a tela. Ele gravou um quadro-chave. Percebam que eu tenho duas bolinhas, tá? E entre uma bolinha e outra, ele fez uma linha. O que é isso? Eu marquei posições-chave, tá? Isso, enquanto princípio, é o que a gente chama de pose to pose. Você marca uma pose e marca outra. No caso de uma animação tradicional, o intervalador vai ter uma pessoa que vai fazer os desenhos intermediários. No caso da nossa animação tradigital, a animação aqui cutout, o computador vai interpolar. O computador vai fazer os desenhos intermediários. Ele vai gerar uma curva de animação e a gente vai ver curva de animação mais à frente, tá? Não vai ver agora, não. E ele fez essa curva. Então, se eu vier aqui voltar a minha animação e dar um play, ele fez isso, tá? Por isso que eu disse, isso está longe de ser uma animação de fato, é um objeto que se move, tá? Então, no sentido de que animar, né? A origem da palavra vem de dar vida,
Isso aqui está longe de ser um ser vivo, né? Mas ok, ele se move de A até B. Digamos que eu não queira essa posição, ele desceu demais, ficou esquisito. Eu posso fazer assim, ó, subir um pouquinho, ele já alterou. Ou, por exemplo, eu quero manter ele lá embaixo, mas eu quero que ele rotacione um pouquinho, né? Então eu posso girar aqui, ó, e à medida que ele for descendo, eu também posso rotacionar aqui embaixo. Eu posso fazer uma alteração no meio do caminho? Pode, por exemplo. No meio do caminho, ao invés de ele descer assim em diagonal, eu posso fazer ele mais retinho. Então, por exemplo, até aqui ele fica um pouquinho mais para cima. Posso girar. Então ele fica, ó, aqui ele veio mais retinho. A partir daqui ele desceu. Então eu posso até aqui, ó, posso dar uma giradinha assim. E desceu, tá? Vou dar um play aqui. Ok? Então, assim, esse é o que a gente chama de animação por keyframe, tá? Quadro a quadro. Então, a gente marca uma posição, né? Faz toda essa regrinha aqui, né, que eu estou sugerindo, ou seja, definir o quadro, posicionar, marcar, né, definir a posição, marcar o keyframe. Se ele estiver no automático, ele já vai marcar automaticamente. Ir para a posição seguinte, marcar keyframe, ir para a posição seguinte, marcar keyframe e assim sucessivamente, tá? Digamos que eu não queira, por exemplo, eu não queira esse keyframe aqui. Esse aqui eu não quero. Como é que eu faço para apagar? Clico no keyframe aqui no KF- ou aperto F7. Então, vou apertar esse aqui, ele deletou. Esse aqui eu também não quero. Vou apertar F7. Ele deletou o meu arquivinho. Outra coisa, digamos que esteja muito lento. Eu passo aqui, está muito devagar, eu quero que ele ande mais rápido. Então aqui a gente tem, na verdade, duas grandezas, né? Eu tenho, deixa eu voltar para esse desenho aqui, pintar de vermelho. Eu tenho o espaço, tá? Deixa eu mover isso, cadê tu? Deixa eu ver aqui. Eu tenho o espaço, ou seja, ele sai daqui, né? E vai andando até aqui. Tá? Eu vou também avançar esse layer da minha referência aqui, vou dar um F5. E ele anda até aqui, tá? Daqui até aqui. Esse aqui é o espaçamento, tá? E isso aqui na timeline é o tempo, linha do tempo, tá? Então ele percorre esse espaço nesse tempo. Se ele percorrer um espaço maior no mesmo tempo, obviamente ele vai ficar mais rápido, né? Vamos experimentar. Então eu vou dar um play aqui. Ok. Então ao invés dele andar esse espaço, eu vou fazer ele andar até aqui. Tá? Então no frame final, eu vou selecionar aqui o meu peixe e vou colocar ele aqui. Já passou da tela, né? Não vai aparecer no vídeo, mas só para a gente ter uma ideia. E vou dar um play para a gente ver se de fato ele ficou mais rápido. Tá? Não percebi que está mais rápido. Então vamos fazer assim, vamos colocar ele aqui. E vamos dar um play. Tá? Vou voltar aqui à posição inicial. Se ainda não ficou claro, se vocês não estão acreditando, né? Opa! A gente põe aqui e dá um play aqui de novo. Bom, ok? Não, mas mesmo eu quero que ele pare aqui, claro, eu não quero que ele avance até o infinito, mas eu quero que ele ande mais rápido. Qual outra opção, se não for aumentar o tempo, ou se não for trabalhar no espaço? A outra opção é trabalhar no tempo, então eu posso diminuir esse tempo aqui. Ao invés dele demorar 2 segundos até chegar aqui, ele pode demorar 1, por exemplo, 24 frames. Então como que eu faço? É muito simples, você clica no keyframe, aí está selecionado, aí clica de novo, segura e arrasta. Pronto, ele já mudou. E eu vou dar um play agora. Vocês vão perceber que está bem mais rápido. Tá? Então, gente, por hora esse é o nosso exercício. Eu queria que vocês experimentassem um pouco isso e fizessem algumas experiências, tá? A gente vai começar a preparar o nosso personagem para ser animado no nosso aquário.
Na próxima aula a gente vai recortar esse personagem e fazer uma animação um pouquinho mais fluida, ok? Então é isso, gente. Obrigado e até a nossa próxima aula.